Estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre Oséias. Oséias, o livro que mostra o amor incondicional e a compaixão de Deus. O significado do nome Oséias é o mesmo de Josué e de Jesus, que significa salvação, tem a mesma raiz no hebraico. Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores do Antigo Testamento e sabemos muito pouco sobre a pessoa dele. O livro não explica, não fala muito sobre ele, a não ser dar o nome do pai, que era Beeri, mas não sabemos também nada em nem outros livros, nenhum outro livro do Antigo Testamento. Não falam a respeito de Oséias. Então sabemos somente isso dele, tá? É diferente de outros que contam partes da história e falam muito mais, como Isaías, Jeremias, e aparecem até em outros livros do Antigo Testamento. Oséias ele dirige a sua mensagem para o Reino do Norte, Israel, as 10 tribos do Norte, e também alguma coisa para Judá, no Reino do Sul. Ele identifica o rei de Israel como sendo o rei dele, em capítulo 7, verso 5. Então, ele era do Reino do Norte e profetiza sobre o Reino do Norte, mas também para Judá. Ele foi o sucessor da pregação de Amós no Reino do Norte e também foi contemporâneo de Isaías e Miqueias, que profetizaram em Judá, então no mesmo período histórico. Nós vemos em 2 Reis 14 a 20, em 2 Crônicas 26 a 32, esse período histórico de Israel. Ele profetizou por um período longo, provavelmente uns 45 anos, foi um ministério bastante longo para aquela época, por volta do ano 755 a 710 a.C. Então ele pegou um período com muitos reis, profetizou durante o período de governo de vários reis. Os reis de Judá nesse período foram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então vários reis ruins, mas Ezequias foi um rei muito bom que tentou trazer um avivamento para Israel, que não se sustentou depois dele, acabou sendo um avivamento superficial, mas foi um ótimo rei. E no Reino do Norte, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e o rei Oséias. Então foram vários reis durante esse período, e o final do reinado de Jeroboão, que foi um reinado bastante longo também, e de um período de muita prosperidade financeira, um bom governo político e militar. Foi um período em que o Reino do Norte enriqueceu muito e se tornou muito forte. Mas também foi um período de muita decadência espiritual e moral, muita idolatria, adoração a falsos deuses, pagãos. Espiritualmente, o Reino do Norte, durante Jeroboão, foi bastante deteriorado, Foi um período de muita decadência espiritual, apesar da prosperidade financeira, militar e política. Após a morte de Jeroboão II, houve um período de muita anarquia na nação de Israel. Foi um declínio muito rápido em todas as áreas, não só espiritual, que já estava, mais política, econômica e militar. Durante 20 anos após o reinado de Jeroboão, houve o governo de 6 reis. Desses 6 reis, 4 foram assassinados. Então foi uma anarquia completa, um período muito ruim para Israel, que culminou na sua derrota diante da Assíria, que acabou por destruir a nação e levou todos os israelitas do norte para o cativeiro assírio, e houve uma colonização de muitos outros povos, uma miscigenação muito grande no Reino do Norte, com os poucos remanescentes que ficaram, das tribos de Israel, e uma mistura, um sincretismo religioso que acabou por destruir a fé e a cultura do Reino do Norte. E Oséias ele foca
a sua palavra profética, a sua mensagem profética na desobediência moral de Israel, como Amós fez. Ele sucedeu o ministério de Amós e continuou na mesma linha, focando na desobediência moral, nos problemas de justiça social, nos problemas morais e também na violação, na quebra da aliança firmada com o Senhor, e anunciando o castigo iminente que viria através da Assíria, como aconteceu. O Reino do Sul, durante esse mesmo período, lembrando que as profecias de Oséias também, em parte, servem para o Reino do Sul, também não estavam num período muito bom. Uzias foi um dos reis, seguido de Jotão, e depois Acás. Foram reis foram reis que pecaram muito, foram reis que não seguiram o Senhor, toleraram a idolatria, e Acás promoveu a idolatria. Acás foi o pior desses reis, que promoveu a idolatria e trouxe o culto a Baal. Seguido de Ezequias, seu filho de Acás, que trouxe um período de adoração a Deus e tentou fazer uma restauração ali, um avivamento do culto ao Senhor, mas que não permaneceu. Então nós temos esse período com reis fracos dos dois lados, com reis muito ruins, tanto do Reino do Norte como do Sul, e em vez deles buscarem trabalhar, reafirmar sua aliança com o Senhor, ambos os reinos buscaram alianças com povos inimigos, e inimigos de Deus também, não confiaram no Senhor, e trouxe então esse cenário terrível, de muita desgraça, de muito declínio nos dois reinos, culminando com o domínio da Assíria no Reino do Norte, com esse castigo que o Senhor enviou. Os principais personagens que nós vemos são Oséias, o profeta, Gomer, a sua esposa, que era uma adúltera, promíscua e prostituta, e os seus filhos, Jezreel, que significa Deus semeia, no sentido de que o Senhor iria semeá-los nas nações da terra, não era um sentido bom, era um sentido de maldição ruim. O outro filho, Loruana, que significa não amada, expressando o coração de Deus para com Israel naquele momento. E Lo-Ami, não meu povo, também expressando como é que estava ali o relacionamento, o coração de Deus para com o povo nesse período de extremo pecado. Então, o nome desses filhos eram nomes proféticos que Deus estava usando para ilustrar o relacionamento dele com Israel nesse momento, e de Israel para com ele também. Então, o coração de Deus ferido, magoado, machucado, ofendido pelo pecado do povo. Tema histórico e teológico desse livro é muito claro, O tema de Oséias, ele é o amor leal de Deus, ele é o amor de Deus pelo povo da sua aliança, tanto do norte como do sul, apesar do pecado, apesar da idolatria, um amor infinito, mas que não tolera dividir o seu povo, Um amor, podemos dizer, entre aspas, ciumento, que não tolera dividir o seu povo, não tolera dividir a sua amada para com ninguém. A mensagem de Oséias também contém a condenação que veio sobre o Reino do Norte através da Assíria, especificamente nesse livro trata disso, e depois viria através da Babilônia no Reino do Sul, mais para frente, uma condenação tanto no âmbito nacional como também individual, e ao mesmo tempo retrata esse amor de Deus, tão forte, tão ardente, pelo seu povo, apaixonado mesmo. É um livro de amor muito belo, apesar da tristeza do pecado. Oséias, ele dramatiza a profecia, a mensagem que Deus está passando para o povo, porque Deus manda que ele se case com uma mulher promíscua, adúltera e promíscua a ponto de se prostituir por dinheiro,
né? Ele casa com essa mulher e não apenas casa, mas ele ama. Eu acredito que Deus, de uma forma sobrenatural, colocou em Oséias, né, o amor como o de Deus pelo povo, né, para que ele amasse aquela mulher como Deus amava o povo. Então, ele ama a despeito de tudo que ela faz. Ele deveria dramatizar a sua vida com essa mulher, simbolizando, né, a situação e o relacionamento de Deus com Israel. Então, ele vive a vida do lar, a vida familiar com ela, apesar do adultério, da promiscuidade que ela mostra. Então, ele busca ela, traz de volta, tem filhos com ela, resgata ela, cuida dela, né? Vai e pega de novo com amantes e onde quer que ela estivesse ali se prostituindo. É uma história de amor muito lindo. A vida de Oséias com Gomer, a sua esposa, é uma metáfora, uma ilustração, uma dramatização que expressa de maneira muito clara os temas desse livro, que são o pecado, o castigo e o amor perdoador de Deus. Alguns textos muito lindos que eu separei aqui. Oséias capítulo 3, verso 1 diz assim: Então o Senhor me disse, vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. E também Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Então Deus, expressando esse amor incrível dele, infinito e perdoador, mas também falando de como esse pecado, e o pecado maior aqui é o quê? É a falta de conhecimento de Deus, é a falta de conhecer o Senhor, de reconhecê-lo como seu Deus, como quem Ele é, né? Como esse amante apaixonado, esse Deus apaixonado, esse pai, né? Esse noivo. Essa falta de conhecer a Deus. Se não conhecemos Ele, Ele não nos conhece. É isso que Ele está dizendo aqui, é isso que Ele está dizendo sobre aquele povo. Vocês não me conhecem, não buscam me conhecer, então também não os conheço. Mas ao mesmo tempo Ele expressa esse amor apaixonado e pronto para perdoar. Oséias 11, 1-4, eu acho que é uma das partes mais lindas da Bíblia. Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. É uma expressão de amor lindíssima, né? De um pai para com o filho. Então esse livro retrata o amor de Deus como um esposo amando a esposa, um noivo amando a noiva, um amante apaixonado, mas também como um pai amando um filho, essa multiforme, né, graça e amor de Deus para com o seu povo e para com a sua igreja, para com cada um de nós, para com a humanidade. É lindíssimo. Esse livro é uma história de amor. Oséias capítulo 11, verso 8, ele também diz: Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Deus está declarando aqui esse amor dele, o sofrimento para com o povo. O meu coração está dilacerado, ele está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre de amor. Ele tem que enviar o castigo porque ele é justo. Ele não pode ser conivente com o pecado, mas ele ama e ele sofre por isso. A compaixão dele transborda e ele está pronto para perdoar, para se esquecer dos pecados, para deixar tudo isso para trás, mas ao mesmo tempo
ele precisa do arrependimento, do movimento de arrependimento do povo para poder exercer isso. Então ele sofre enquanto o povo não se arrepende, enquanto eles não são tratados nesse pecado, o castigo tem que vir e ele sofre por isso. Então é um Deus que sofre por amor. Isso é incrível. Não há outro Deus como esse, não existe. O nosso Deus nos ama, ama o seu povo, ama a humanidade a ponto de sofrer por amor. Então, a principal doutrina que aprendemos em Oséias é o amor incondicional de Deus pelo povo da sua aliança, o amor incondicional de Deus pelo seu povo, o amor incondicional de Deus pela humanidade. Nós vemos as expressões de caráter de Deus aqui em várias passagens, né? Como Deus se mostra acessível no capítulo 14, como Deus é bom no capítulo 13, a generosidade dele no capítulo 12, o amor dele no livro todo, né? Mas principalmente o capítulo 11, como ele é misericordioso e quer exercer sua misericórdia, né? E exerce no capítulo 2 e 14, e como ele provê todas as coisas, né? No capítulo 2. Cristo, em Oséias, ele é simbolizado no profeta Oséias, né? Nesse marido, nesse noivo que ama a sua noiva, né? Apesar de ser infiel. Então, a presença de Cristo está em toda essa história, está em todo esse livro como esse amante, né? Pronto para redimir o povo, para resgatá-lo da sua condição de pecado. No verso 13, no capítulo 13, verso 4, diz: vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Então está ali muito claro a presença de Cristo durante todo o livro. Amém? Ficamos por aqui nesse livro maravilhoso e belíssimo e até a próxima aula. Deus abençoe.